Existe um som que nenhuma mãe deveria ouvir. Não é o som do primeiro choro, nem o de um joelho ralado. É o som do seu próprio filho rindo, enquanto planeja a sua ruína. Eu estava na cozinha, o cheiro de café ainda no ar, com as mãos cheias da sobremesa que eu tinha preparado para eles, a família que era o meu mundo. Meu coração transbordava. Foi quando a voz da minha nora, afiada como uma navalha, cortou o silêncio. Relaxa, amor. A velha assina qualquer coisa se eu fizer uma carinha de choro. Os 80 mil da aposentadoria já são nossos. Itália, aí vamos nós. E ela ainda vai nos levar no aeroporto. A coitada. O prato tremeu nas minhas mãos. O ar simplesmente sumiu. Não foi tristeza que eu senti. Foi um colapso. O som do meu coração se partindo foi mais alto do que a risada cúmplice do meu filho. Ali, naquele corredor, a mãe que a amava incondicionalmente virou pó. E das cinzas, uma mulher que aprendeu a calcular cada passo se levantou. Eles achavam que estavam jogando damas, mas eu estava montando um tabuleiro de xadrez. Cada peça, cada movimento foi friamente calculado. E o checkmate? O checkmate estava marcado para o dia da assinatura no banco. Um dia que eles nunca, jamais irão esquecer. Esta não é apenas uma história de vingança. É um manual de dignidade. É sobre a força que descobrimos quando somos empurrados para o abismo. Se você acredita que a força de uma mulher se mede pela forma como ela se levanta e não como ela cai, inscreva-se neste canal agora. Este é o nosso refúgio, nosso lugar de força. E agora, eu te pergunto diretamente: a justiça, para ser completa, precisa de perdão? Ou o verdadeiro poder está em garantir que eles colham exatamente, grão por grão, o que plantaram? Comente aqui embaixo qual lado você escolhe, pois a sua voz me fortalece. Eu leio cada palavra. Agora que você sabe o que está em jogo, vamos aos detalhes. Vou te mostrar cada peça que movi no meu tabuleiro. Ajeite-se, respire fundo, porque a caçada está prestes a começar. Meu nome é Lúcia, e por 60 anos acreditei que a felicidade era construída como a minha casa, tijolo por tijolo, com paciência, sacrifício e um alicerce inabalável de amor. Depois que meu João se foi, cada tijolo que assentei na minha vida foi para garantir que o mundo do meu filho, o Marcos, fosse um santuário, um lugar seguro, aquecido, onde o mal não pudesse entrar. Quando ele me apresentou Patrícia com aquele olhar doce e um sorriso que parecia preencher qualquer vazio, eu pensei ter encontrado a última peça para minha obra, a filha que a vida não me deu. Eu abri as portas do meu santuário para ela sem hesitar. Ensinei os segredos do tempero de família, mostrei os álbuns de fotografia com as peripécias do Marcos quando menino, confiei a ela as minhas saudades e os meus sonhos. Aos domingos, a casa se enchia com o som das risadas deles. Marcos com seu abraço de urso que ainda me fazia sentir a mãe mais forte do mundo, e Patrícia sempre solícita, me ajudando a pôr a mesa, elogiando minha comida, me chamando de mãe. Ah, essa palavra, mãe. Na boca dela, soava como uma promessa de que a minha velhice não seria solitária. Eles falavam de seus planos com um brilho nos olhos que me contagiava. A viagem para a Europa, um sonho para começar a vida a dois com o pé direito, diziam. O apartamento maior, para encher de netos para a senhora, prometiam. E eu, cega por este amor que eu mesma construí, via cada pedido deles não como um fardo, mas como uma oportunidade de colocar mais um tijolo na felicidade do meu filho. A venda da casa de praia que herdei dos meus pais, as economias da minha aposentadoria que juntei centavo por centavo, tudo era pouco perto da alegria de vê-lo sorrir. Eu estava entregando a eles o mapa do meu tesouro, a chave do meu cofre, sem perceber que, para eles, eu não era a guardiã do santuário. Eu era apenas o prédio que eles pretendiam demolir para construir seus próprios castelos. Aquele domingo, o último domingo da minha inocência, foi a apoteose da minha ilusão. O sol da tarde entrava pela janela da sala dourando o retrato do meu João na parede, que parecia sorrir em aprovação. O cheiro de café fresco e bolo de fubá pairava no ar.
Patrícia me contava animadamente sobre os roteiros que pesquisava na Itália, e Marcos segurava minha mão, dizendo o quanto me amava e o quanto tudo aquilo só era possível por minha causa. E eu, com o peito estufado de orgulho, senti uma lágrima escorrer. Uma lágrima de pura, absoluta e estúpida felicidade. Mal sabia eu que, em poucos minutos, cada lágrima que eu derramaria pelo resto da minha vida teria um gosto completamente diferente. O gosto amargo do veneno. O veneno da traição, que já estava sendo servido na minha própria mesa. A felicidade é um som. É o barulho da xícara de café batendo suave no pires, o zumbido de uma abelha no jardim, a risada de quem amamos. Naquele domingo, meu santuário estava repleto desses sons. Patrícia pediu para ver meu anel de noivado, a única joia de valor que eu guardava. É tão lindo, mãe. Um dia quero ter um assim, ela disse, com os olhos brilhando. Subi as escadas para buscá-lo no meu quarto, sentindo o assoalho de madeira ranger sobre meus pés. Um som familiar que sempre me trouxe paz. Mas a paz estava com os segundos contados. Quando cheguei ao topo da escada, a voz de Marcos, vinda do andar de baixo, me alcançou. Não era o tom carinhoso que ele usava comigo, era um tom impaciente, cortante. Patrícia, para de enrolar com essa história de anel. Foco, precisamos fechar isso hoje, ele disse. Uma pontada de estranheza me atingiu. Por que a pressa? Por que o tom? Fiquei parada no último degrau, oculta pela sombra da parede. E então ouvi a voz dela, a voz que eu achava ser de um anjo, mas que se revelou ser o som de uma navalha. Relaxa, amor, a velha assina qualquer coisa se eu fizer uma carinha de choro, disse Patrícia, e a risada que veio em seguida foi um som oco, desprovido de qualquer calor. Os 80 mil da aposentadoria já são nossos, Itália, e vamos nós, e ela ainda vai nos levar no aeroporto, a coitada. Senti o ar me faltar, meu corpo inteiro gelou. Aposentadoria? Itália? Coitada! Cada palavra era um golpe, mas o pior ainda estava por vir. Marcos respondeu, e sua voz selou meu destino. Itália é o de menos, meu bem. Você esqueceu do principal. Com a procuração que ela vai assinar para agilizar o inventário do pai, a gente vende a casa dela em 6 meses. Aí sim é vida de rei. E ela, a gente coloca num asilo bem simpático. Ela vai adorar fazer amizade com outras velhinhas. O som da risada dos dois juntos ecoou pela escada e atingiu meu peito como uma bala. Não era só sobre o dinheiro, era sobre me descartar, me apagar da vida deles como se eu fosse um móvel velho, um estorvo. A casa que meu João construiu com as próprias mãos, o meu lar, vendido para financiar a vida de luxo deles enquanto eu era despachada para um asilo. O prato que eu segurava com a sobremesa escapou dos meus dedos. O som da porcelana se quebrando no chão foi ensurdecedor. O silêncio que se seguiu no andar de baixo foi ainda pior. Um silêncio pesado, culpado. Mãe! A voz de Marcos soou agora carregada de um pânico mal disfarçado. Eu não respondi. Continuei ali parada, na sombra, sentindo os cacos do meu coração se misturarem aos cacos de porcelana no chão. Eles não tinham apenas quebrado um prato, eles tinham acabado de declarar guerra. E eles nem faziam ideia do que a velha coitada que planejavam destruir tinha acabado de se tornar sua pior inimiga. O som da porcelana quebrada foi a trilha sonora do fim do meu mundo. Ouvi os passos apressados deles vindo da sala. Mãe, o que aconteceu? A senhora está bem? A voz de Marcos era um poço de falsa preocupação. Levantei o rosto e forcei o melhor sorriso trêmulo que consegui. Ah, meu filho, que susto! Acho que minha pressão baixou de repente. Me desculpem, que desastre eu fiz. Menti. Menti com a naturalidade de quem respira, e uma parte de mim se assustou com a facilidade com que a mentira fluiu. Patrícia, com seus olhos de serpente, me analisava. A senhora ouviu alguma coisa, mãe? Ela perguntou, casualmente, enquanto pegava uma pá para juntar os cacos. O teste, o primeiro de muitos. Não, minha filha, só um zumbido no ouvido, coisa da idade. Respondi, me apoiando na parede, desempenhando o papel da velha frágil que eles mesmos haviam criado para mim.
Eles me ajudaram a sentar no sofá, me trouxeram um copo de água com açúcar, me cobriram com uma manta. Cada gesto de cuidado era uma facada, cada palavra de carinho um insulto. Fiquei ali, um animal ferido, fingindo-se de morto, até que eles finalmente foram embora, convencidos de que a velha estava apenas tendo um lapso de senilidade. A porta se fechou e o silêncio que ficou na casa não era de paz. Era o silêncio de um campo de batalha após o primeiro ataque. Naquela noite eu não dormi. Vaguei pela casa como um fantasma, tocando nos móveis, olhando os retratos. Cada objeto continha uma memória, e cada memória agora estava envenenada. O berço de madeira que João fez para Marcos, a parede da cozinha com as marcas de altura dele, o balanço no quintal, eram relíquias de um amor que eu descobri ser unilateral. As lágrimas que vieram não eram de tristeza, eram de luto. Eu estava de luto pelo filho que eu achava que tinha. Ao amanhecer, o luto deu lugar a uma fúria gelada. Fui até o escritório, onde a foto do meu João na mesa de trabalho parecia me observar. Seus olhos, sempre tão gentis, pareciam me dizer: lute, Lúcia, lute pela nossa história. Peguei o telefone. Minhas mãos não tremiam mais. Disquei um número que não usava há anos, o número de Carlos Mendes, o melhor amigo do meu marido e o advogado mais astuto que eu conhecia. Carlos, é a Lúcia, preciso de você. Minha voz era firme, irreconhecível até para mim. Na manhã seguinte, eu estava sentada em seu escritório suntuoso, o cheiro de couro e livros antigos no ar. Contei tudo, cada palavra, cada risada, o plano do asilo. A expressão no rosto de Carlos passou da surpresa para a indignação e, por fim, para uma fúria contida que espelhava a minha. Aquele moleque, ele murmurou. Lúcia, nós não vamos apenas nos defender, nós vamos caçar. Foi então que ele me entregou a segunda reviravolta. Carlos abriu um cofre e tirou de lá o testamento original de João, um documento que eu nunca tinha lido em detalhes. O João sempre foi um homem desconfiado, disse Carlos, apontando para uma cláusula. Ele te amava, Lúcia, mas ele conhecia o filho que tinha. Ele deixou a casa para Marcos, sim, mas com uma cláusula de usufruto vitalício para você. Isso significa que, em vida, a casa é sua para usar como bem entender. E o mais importante, ele fez uma pausa e seus olhos brilharam. Ele incluiu uma subcláusula de reversão por indignidade. Se for provado que o herdeiro cometeu atos de ingratidão ou desamparo contra o usufrutuário, a herança pode ser revertida judicialmente. Eles não podem vender a casa sem a sua assinatura explícita, e a procuração que eles querem é inútil contra esta cláusula. Eles não sabem disso. Ninguém sabe. Um sorriso lento se espalhou pelo meu rosto. Não era um sorriso de felicidade, era um sorriso de uma predadora que acaba de encontrar a arma perfeita. João, mesmo depois da morte, estava cuidando de mim. Ele tinha me deixado um fantasma para assombrar o tabuleiro de xadrez. Meus adversários achavam que estavam jogando contra uma rainha solitária e fraca. Mal sabiam eles que eu tinha o poder de um rei fantasma ao meu lado. O plano deles não era apenas falho, era uma armadilha que eles mesmos estavam armando para si próprios. Então, Carlos, disse eu, minha voz soando calma e letal, eles querem que eu assine uma procuração, não é? Pois vamos dar a eles uma procuração para assinar, uma que eles jamais esquecerão. A guerra não se vence no campo de batalha, se vence na preparação. E minha primeira trincheira foi o meu próprio rosto. Tive que me tornar a atriz mais talentosa do mundo e o meu palco era minha casa. O telefone tocou na manhã seguinte. Era Marcos. Respirei fundo, convoquei a voz frágil e trêmula da velha coitada e atendi. Alô, meu filho. Mãe, como a senhora tá? Fiquei tão preocupado ontem. A Patrícia nem dormiu direito, achando que a senhora não estava bem, ele disse. A voz pingando um mel falso que agora me causava náuseas. Ah, meu querido, não se preocupe. Vai só uma tontura boba. Já tô melhor, fazendo meu crochê. Mas obrigada por ligar. Fico tão feliz em saber que se preocupam comigo. Cada palavra minha era uma mentira calculada. Enquanto minha boca dizia crochê,
Minha mente repassava as cláusulas do testamento com o Dr. Carlos. Enquanto eu agradecia a preocupação, eu imaginava a expressão no rosto deles quando a verdade viesse à tona. A dualidade era exaustiva. Eu vivia em dois mundos: o mundo ensolarado que eu projetava para eles e o mundo sombrio e estratégico, onde eu afiava minhas facas. Eles vieram me visitar naquela tarde, como eu sabia que fariam. Chegaram com um bolo de laranja, meu favorito, e um buquê de margaridas, o presente de Judas. Patrícia me abraçou com força. Mãe, que susto a senhora nos deu! Promete que vai se cuidar? Senti seu perfume doce e tive que lutar contra o impulso de recuar. Claro, minha filha, com o carinho de vocês eu sou a mulher mais forte do mundo. Respondi, sorrindo, enquanto meu estômago se revirava. Sentamo-nos à mesa, e a conversa, inevitavelmente, voltou para os planos, para a procuração. Mãe, sobre aqueles papéis, começou Marcos, com um tom cauteloso. Eu sei que a senhora ficou nervosa ontem, mas é importante para a gente resolver logo. O doutor Almeida, o nosso advogado, disse que é um procedimento simples, só para facilitar as coisas. Ele me estendeu uma pasta. Abri e vi o documento, redigido pelo advogado deles, uma sentença de morte para minha autonomia, disfarçada em jargão jurídico. Foi a minha deixa para o contra-ataque. Fingindo analisar os papéis com dificuldade, eu disse: Ah, meu filho, minha cabeça anda tão esquecida. Mas claro, vamos resolver. Só preciso achar uns documentos antigos que o pai de vocês guardou. Falando nisso, me contem mais sobre a viagem. Para onde mesmo vocês vão na Itália? Quero colocar o nome das cidades nas minhas orações. Os olhos de Patrícia brilharam. A vaidade era seu ponto fraco. Ah, mãe, vai ser um sonho. Roma para ver o Coliseu, Florença para ver as obras de arte e terminamos em Veneza, naqueles barquinhos românticos. Ela detalhou hotéis, restaurantes, passeios e eu, a mãe boba, anotava tudo mentalmente. Cada detalhe que ela me dava era mais uma pá de terra que ela jogava sobre o próprio plano. Eles me entregavam a munição e eu apenas sorria e agradecia. O momento de maior tensão, no entanto, veio na sexta-feira. Eu estava ao telefone com Carlos, discutindo a armadilha final, o documento que ele estava redigindo para substituir o deles. Carlos, precisa ser perfeito, indetectável, eu dizia em voz baixa. De repente, ouvi o som da chave na porta da frente. Marcos. Ele tinha uma chave, é claro. Entrou mais cedo do trabalho. Meu coração disparou. Preciso desligar. Sibilei Carlos e encerrei a chamada, jogando o telefone no sofá. Ele entrou na sala e me viu de pé, perto da escrivaninha. Em cima dela, a pasta aberta com a cópia do testamento de João. Gelei. Mãe, falando sozinha de novo? Ele perguntou, rindo, mas os olhos dele varreram a mesa. Eles pararam na pasta. Um segundo de silêncio se estendeu por uma eternidade. O que é isso? Ele perguntou, o tom casual demais para ser genuíno. Tive que pensar rápido. Ah, meu filho, minha cabeça anda tão esquecida. Mas claro, vamos resolver. Só preciso achar uns documentos antigos que o pai de vocês guardou. Falando nisso, me contem mais sobre a viagem. Para onde mesmo vocês vão na Itália? Quero colocar o nome das cidades nas minhas orações. Os olhos de Patrícia brilharam. A vaidade era seu ponto fraco. Ah, mãe, vai ser um sonho! Roma para ver o Coliseu, Florença para ver as obras de arte e terminamos em Veneza, naqueles barquinhos românticos. Ela detalhou hotéis, restaurantes, passeios e eu, a mãe boba, anotava tudo mentalmente. Cada detalhe que ela me dava era mais uma pá de terra que ela jogava sobre o próprio plano. Eles me entregavam a munição e eu apenas sorria e agradecia. O momento de maior tensão, no entanto, veio na sexta-feira. Eu estava ao telefone com Carlos, discutindo a armadilha final, o documento que ele estava redigindo para substituir o deles. Carlos, precisa ser perfeito, indetectável, eu dizia em voz baixa.
De repente, ouvi o som da chave na porta da frente. Marcos. Ele tinha uma chave, é claro. Entrou mais cedo do trabalho. Meu coração disparou. Preciso desligar, sibilei a Carlos e encerrei a chamada, jogando o telefone no sofá. Ele entrou na sala e me viu de pé, perto da escrivaninha. Em cima dela, a pasta aberta com a cópia do testamento de João. Gelei. Mãe, falando sozinha de novo? Ele perguntou, rindo, mas os olhos dele varreram a mesa. Eles pararam na pasta. Um segundo de silêncio se estendeu por uma eternidade. O que é isso? Ele perguntou, o tom casual demais para ser genuíno. Tive que pensar rápido. Ah, meu filho, minha cabeça anda tão esquecida. Mas claro, vamos resolver. Só preciso achar uns documentos antigos que o pai de vocês guardou. Falando nisso, me contem mais sobre a viagem. Para onde mesmo vocês vão na Itália? Quero colocar o nome das cidades nas minhas orações. Ele me olhou por um longo momento, um brilho de desconfiança em seu olhar. Ele sorriu, mas o sorriso não alcançou os olhos. Entendi. Bom, só passei para dar um oi. A gente se vê no domingo. Ele me deu um beijo na testa e saiu. Fiquei parada, imóvel, o sangue pulsando nos meus ouvidos. Ele tinha acreditado? Ou a minha máscara tinha acabado de rachar, revelando a estrategista por baixo? O jogo tinha acabado de ficar perigoso. Muito perigoso. Os 2 dias que se seguiram à visita de Marcos foram um inferno silencioso. Cada vez que o telefone tocava, meu coração saltava. Cada carro que passava na rua me fazia olhar pela janela. A dúvida era uma tortura. Ele desconfiou? Aquele brilho nos olhos dele era apenas curiosidade ou o alarme de um predador que farejou uma armadilha? Eu mal comia, mal dormia. Vivia na corda bamba, equilibrando a máscara da mãe frágil com a realidade de uma mulher no limite. No sábado à noite, olhando o retrato do meu João, tomei uma decisão. A passividade era um luxo que eu não podia mais me permitir. A melhor defesa não seria esperar. Seria atacar primeiro. Eu precisava tirar a principal arma das mãos deles, o meu dinheiro, a isca que os mantinha por perto. Na segunda-feira, antes mesmo de o sol nascer, eu já estava de pé. Vesti meu melhor conjunto, um tailleur azul marinho que não usava há anos, o mesmo que vesti no dia em que me aposentei. Era minha armadura. Cheguei ao banco antes mesmo de as portas se abrirem. O gerente, Sr. Almeida, um homem gentil que me conhecia há décadas, me recebeu com um sorriso. Dona Lúcia, que surpresa boa! Veio tomar um café conosco? Hoje o assunto é um pouco mais sério, Sr. Almeida, respondi, minha voz mais firme do que eu esperava. Em sua sala, expliquei que, por motivos pessoais, gostaria de transferir a totalidade da minha poupança de aposentadoria para uma nova conta, em outro banco, uma conta secreta, cujo acesso seria apenas meu. Ele me olhou, um pouco surpreso, mas profissional. Sem problemas, Dona Lúcia, é um direito seu. A senhora sabe que qualquer coisa que precisar, estamos aqui. E foi nesse momento, enquanto ele preparava a papelada, que ele, sem a menor intenção, me entregou a adaga que faltava. Terceira reviravolta. Sabe, Dona Lúcia, começou ele casualmente, é até bom que a senhora esteja organizando suas finanças. Na semana passada mesmo seu filho Marcos esteve aqui. Um bom rapaz ele. Fez umas perguntas. Queria saber qual era o procedimento para solicitar um empréstimo consignado usando a sua folha de aposentadoria como garantia. Disse que era para uma emergência, para ajudar a senhora. O mundo parou de girar. As palavras do Sr. Almeida ecoaram na minha mente. Empréstimo consignado, usando a minha aposentadoria. Ele não estava apenas esperando os 80 mil que eu prometi. Ele já estava, pelas minhas costas, tentando encontrar uma forma de se apropriar de todo o fluxo da minha renda mensal, me endividando, me amarrando a ele financeiramente para sempre, provavelmente para pagar a fatura da vida de rei que eles planejavam. A emergência era a ganância deles. A facada que eu senti no corredor da minha casa agora parecia um arranhão perto desta hemorragia.
uma onda de fúria pura, branca e gelada, lavou todo o meu medo. A dúvida se foi. A culpa, a hesitação, tudo se dissolveu. Restou apenas uma certeza cristalina. Eles não mereciam uma lição. Eles mereciam a ruína. Olhei para o Sr. Almeida, que esperava a minha reação, e sorri. O sorriso mais doce e maternal que consegui produzir. Meu filho, sempre tão preocupado comigo. Mas não se preocupe, Sr. Almeida. As emergências estão todas sob controle. Concluí a transferência, o dinheiro, os 80 mil e cada centavo a mais estava agora seguro, longe das garras deles. Saí do banco e, sentada no carro, respirei fundo. Peguei meu celular e disquei o número de Marcos. Era hora de balançar a isca. Ele atendeu no primeiro toque. Mãe, que bom que ligou, estava preocupado. Está tudo bem, meu filho, disse eu, a voz pingando mel. Liguei para dar uma boa notícia. Fui ao banco hoje resolver umas coisinhas e já conversei com o gerente. Amanhã de manhã vou passar lá de novo para assinar os papéis e liberar o dinheiro para vocês. Finalmente, meu querido, o sonho de vocês vai se realizar. Do outro lado da linha, ouvi um suspiro de alívio e a voz de Patrícia ao fundo comemorando. Eles tinham mordido a isca. Sério, mãe? Que maravilha! A senhora é a melhor mãe do mundo! Ele exclamou, e eu podia quase visualizar o sorriso vitorioso no rosto dele. Faço tudo por vocês. Amanhã tudo estará resolvido. Desliguei o telefone. Um sorriso sombrio, um que nem eu conhecia, tomou conta do meu rosto. Ah, sim, amanhã tudo estaria resolvido. Mal sabia ele que o tudo que eu ia resolver não era a vida de luxo dele, e sim o fim da farsa em que ele vivia. A caçada havia de fato começado. A manhã seguinte amanheceu com uma clareza que eu não sentia há anos. O sol parecia mais brilhante, o canto dos pássaros no meu jardim mais nítido. Enquanto Marcos e Patrícia provavelmente acordavam com a ansiedade corroendo o estômago, verificando o aplicativo do banco a cada 5 minutos, eu preparei meu café com uma calma ritualística. Reguei minhas samambaias, sentei na varanda e observei o dia nascer. A paciência, aprendi naquela manhã, não é a habilidade de esperar, mas a habilidade de manter a serenidade enquanto se espera. E eu estava mais serena do que nunca. Meu plano não dependia da pressa, dependia do tempo. O tempo para que o desespero deles crescesse, para que a ganância os tornasse descuidados. 10 horas, 11, meio-dia, o telefone permaneceu mudo. Eu podia imaginá-los. Patrícia roendo as unhas, andando de um lado para o outro. Marcos tentando manter a calma, inventando desculpas. O banco deve estar processando. Transferências de valor alto demoram. Mas eu sabia que a cada minuto que passava sem que os 80 mil reais aparecessem em suas contas, o verniz de civilidade deles estaria rachando. A fome pelo dinheiro os consumiria por dentro. Finalmente, às 2 da tarde, o telefone tocou. O nome de Marcos brilhou na tela. Deixei tocar 3 vezes antes de atender, limpando a garganta para soar um pouco sonolenta, como se tivesse sido acordada de um cochilo. Oi, meu filho. Tudo bem? A voz dele era uma mistura mal disfarçada de irritação e pânico. Mãe, oi, tudo bem sim, só ligando para saber se deu tudo certo lá no banco hoje de manhã. A senhora conseguiu resolver? Ele tentava soar casual, mas a urgência na voz dele era palpável. Era a hora do meu grande ato. Soltei um suspiro longo e cansado. Ah, meu filho, que bom que você ligou. Aconteceu uma coisinha tão chata, tão burocrática, que me deixou com dor de cabeça o resto do dia. Ouvi um som abafado de frustração do outro lado da linha. O que aconteceu, mãe? Algum problema? Ele perguntou, a voz um pouco mais dura. Não, problema nenhum, eu disse rapidamente. É só que o Sr. Almeida, o gerente, é um homem muito correto, sabe? Ele me explicou que, por ser uma transferência de um valor alto da minha conta de aposentadoria, as novas regras do banco para evitar fraudes exigem um termo de consentimento assinado por você e pela Patrícia. Uma formalidade boba, só para aprovar que vocês estão cientes e de acordo.
Houve um silêncio. Eu podia imaginá-los. Patrícia roendo as unhas, andando de um lado para o outro. Marcos tentando manter a calma, inventando desculpas. O banco deve estar processando. Transferências de valor alto demoram. Mas eu sabia que a cada minuto que passava sem que os 80 mil reais aparecessem em suas contas, o verniz de civilidade deles estaria rachando. A fome pelo dinheiro os consumiria por dentro. A proposta de um advogado de verdade, um amigo do papai, deu ao meu plano uma camada de legitimidade que eles não ousariam questionar. Era perfeito. Sim, mãe, claro, perfeito. Amanhã, 3 da tarde, no escritório do Dr. Carlos. Estaremos lá. Ele prepara o termo, vocês assinam e ele mesmo já protocola no banco para mim. Mais rápido e seguro, não acha? A euforia evidente deles encombrilhava meu placar de vitória. Sim, mãe, claro, perfeito. Amanhã, 3 da tarde, no escritório do Dr. Carlos. Estaremos lá. Ótimo, meu filho. Fico tão aliviada. Amanhã, então, resolvemos essa pendência de uma vez por todas. Desligamos. Levantei-me e fui até a minha escrivaninha. Estava ali o documento que Carlos havia preparado. Na capa, em letras sóbrias, lia-se Termo de Consentimento e Declaração. Mas dentro, nas cláusulas escritas em letras miúdas que a ganância deles jamais permitiriam que lessem, estava a minha verdadeira jogada. Não era um termo de consentimento, era uma confissão. E a assinatura deles naquele papel não liberaria o meu dinheiro. Liberaria a mim, para sempre. O anzol estava na água, e os peixes, famintos e desesperados, nadavam diretamente para sua ruína. A manhã do dia da reunião nasceu cinzenta e fria, um espelho da minha alma. Mas não havia tempestade dentro de mim. Havia uma calmaria profunda, o tipo de tranquilidade que precede a execução de um plano perfeito. Abri meu armário e ignorei os vestidos floridos e os tons pastéis da Dona Lúcia que eles conheciam. Escolhi um vestido preto, de corte reto e simples, discreto, mas imponente, sem joias, apenas a aliança do meu João no dedo. Olhei-me no espelho e não vi uma senhora de 60 anos. Vi uma viúva, uma mãe traída, mas acima de tudo, uma mulher que não se curvaria. Era a minha armadura final. Peguei a pasta com o documento preparado por Carlos e saí de casa sem olhar para trás. Hoje, o passado seria selado. O escritório de Carlos era um santuário de poder e sabedoria. Paredes forradas de livros de direito no chão ao teto. O cheiro de madeira nobre e papel antigo. O silêncio era quebrado apenas pelo tic-tac de um relógio de pêndulo, marcando os segundos para detonação. Carlos me recebeu com um aceno de cabeça sóbrio. Seus olhos, por trás dos óculos de aros finos, continham uma chama de cumplicidade. "Está pronta, Lúcia?" ele perguntou. "Eu nasci pronta, Carlos. Eles é que não estão." Sentamo-nos atrás de sua imponente mesa de mogno, lado a lado. Eu era a cliente, a vítima. Mas naquele momento, éramos generais no comando de um exército de 2 pessoas. Eles chegaram pontualmente às 3 da tarde, e chegaram como eu esperava, radiantes, vitoriosos, transbordando uma arrogância mal contida. Patrícia usava um vestido vermelho vibrante, um contraste quase cômico com a sobriedade do ambiente. Marcos, com um sorriso de superioridade no rosto, apertou a mão de Carlos com uma firmeza forçada. "Dr. Carlos, prazer em revê-lo. Viemos apenas assinar uma coisinha rápida para ajudar a mamãe", ele disse, o tom condescendente. Eles se sentaram nas poltronas de couro à nossa frente, como reis, prestes a receber seu tributo. Patrícia nem tentava disfarçar a impaciência, olhando para o relógio e para a bolsa cara que, eu sabia, fora comprada com o meu dinheiro. Carlos, com a calma de um monge, colocou o documento sobre a mesa, exatamente entre nós. "Boa tarde. Como a Dona Lúcia me instruiu, redigi este termo de consentimento e declaração de vontade. Ele serve para formalizar o acordo entre os senhores e agilizar os trâmites bancários referentes aos fundos da aposentadoria dela. É um procedimento padrão. Por favor,
Leiam e, se estiverem de acordo, assinem nas 2 vias. Ele empurrou os papéis na direção deles. Eu observei, sem piscar. A ganância é um veneno que cega. Patrícia pegou a caneta imediatamente, folheou as 3 páginas sem ler uma única linha e assinou com um floreio no final do documento. A assinatura de uma tola. Marcos, no entanto, hesitou. Por um milésimo de segundo, vi a sombra da desconfiança cruzar seu rosto novamente. Ele olhou para mim. Eu lhe dei o meu sorriso mais doce e desamparado, o sorriso da mãe boba que o amava acima de tudo. Foi o empurrão que ele precisava. Ele pegou a caneta. O som da ponta de metal arranhando o papel caro foi o som mais satisfatório que eu já ouvi na vida. Eles assinaram, as 2 vias. Carlos pegou os documentos, analisou as assinaturas e carimbou com uma solenidade quase fúnebre. Perfeito, disse ele. Marcos se levantou, ajeitando o paletó. Ótimo, doutor. Então agora está tudo certo para o banco, não é? O dinheiro já pode ser liberado hoje? A pergunta final. A jogada que eles achavam ser o seu cheque-mate. Carlos tirou os óculos, limpou-os lentamente e olhou para Marcos. Foi quando eu soube que era minha hora. Inclinei-me para frente, o meu sorriso doce desaparecendo, substituído por uma expressão que eles nunca tinham visto. 4ª reviravolta. Não, meu filho, eu disse, minha voz baixa, mas cortando o silêncio como vidro. O dinheiro não vai ser liberado. Nunca vai. A confusão no rosto deles foi instantânea. Patrícia riu, um som nervoso. Como assim, mãe? Que brincadeira é essa? Carlos interveio, o tom agora frio como aço. Não é uma brincadeira, senhora. O documento que os senhores acabaram de assinar não é um termo de consentimento. Se tivessem lido a cláusula 3.1, veriam que se trata de uma confissão de dívida e acordo de renúncia voluntária de direitos hereditários. Em suma, os senhores acabaram de usar a própria dívida para se deserdarem. O silêncio que caiu na sala não era humano, era o silêncio do vácuo, do choque absoluto. Vi os olhos de Patrícia correrem para o papel, sua boca abrindo e fechando sem emitir som. Vi o rosto de Marcos passar do branco para o vermelho e do vermelho de novo. Ele olhava de mim para Carlos e de volta para mim, e pela primeira vez na vida, ele não via sua mãe. Ele via a arquiteta da sua ruína. A tinta da caneta ainda estava fresca no papel. A tinta do diabo que eles usaram para assinar o fim da ganância. O tempo pareceu congelar naquela sala. O tic-tac do relógio de pêndulo soava como marteladas na minha cabeça. O rosto de Patrícia era uma máscara de incredulidade, os lábios entreabertos, os olhos fixos no papel como se ele pudesse pegar fogo. Marcos estava pálido, uma estátua de choque, o olhar perdido no vazio. O silêncio foi quebrado não por um grito, mas por um som ainda mais perturbador. A risada de Patrícia. Uma risada fina, histérica, descontrolada. Isso é uma piada, ela engasgou olhando para Carlos. Vocês não podem fazer isso, é ilegal. Nós vamos processar vocês. Vamos tirar tudo de você, sua velha louca. Carlos nem sequer piscou. Ele ajeitou os óculos e respondeu com a calma de um cirurgião. Senhora Patrícia, eu a aconselharia a moderar a linguagem. Primeiro, o documento é perfeitamente legal, assinado por livre e espontânea vontade e na presença de um advogado, o que anula qualquer alegação de coação. Segundo, processar a dona Lúcia com base em quê? Numa tentativa de fraude que os senhores mesmos arquitetaram? Acredite, a última coisa que os senhores querem é que os detalhes desta reunião venham a público em um tribunal. A menção ao tribunal fez Patrícia calar a boca. A realidade, fria e dura, começou a penetrar sua armadura de arrogância. E então o ódio que ela sentia por mim transbordou, mas encontrou um alvo mais próximo. Ela se virou para Marcos, os olhos em chamas. Eu não acredito nisso. Você, a culpa é sua. Ela sibilou, a voz venenosa. Você disse que estava tudo sob controle. A minha mãe é uma velha boba. Ela faz tudo o que eu peço. Olha para sua velha boba agora, Marcos. Ela nos destruiu.
Você nos destruiu. Marcos, finalmente despertando do seu torpor, olhou para mim. A raiva em seu rosto era infantil, a raiva de uma criança que teve seu brinquedo tirado. Mãe, ele começou, a voz trêmula. Por quê? Como você pode fazer isso? Com o seu único filho, depois de tudo que eu sempre fiz pela senhora? Aquela frase foi a faísca que acendeu o fogo que eu mantive represado por tanto tempo. Levantei-me, apoiando as duas mãos na mesa de mogno, olhei fundo nos olhos dele e pela primeira vez permiti que ele visse a mulher por trás da mãe, a leoa. O que você fez por mim, Marcos? Minha voz era baixa, mas cada palavra pesava uma tonelada. Vamos, me diga. Você me ligava uma vez por semana para cumprir tabela ou para sondar se eu já tinha recebido minha aposentadoria? As visitas aos domingos eram por saudade ou para me fazer sentir culpada e assinar papéis que eu não entendia? Você me deu um buquê de flores enquanto planejava me despedir da minha própria casa e me jogar num asilo. A cada pergunta, ele recuava um passo. Voltei-me para Patrícia, que me olhava com puro ódio. E você, querida Nora? Achou que o meu amor era uma conta bancária sem fundo? Que a minha solidão era um convite para a sua exploração? Vocês sussurravam nos cantos, me chamando de velha, de coitada, de trouxa. Vocês riram. Eu ouvi vocês rindo. Minha voz embargou por um instante, mas a fúria me deu forças. Vocês não queriam o meu dinheiro. Vocês queriam a minha vida. O suor de 40 anos de trabalho meu e do seu pai. O teto que ele construiu. A dignidade que me restava. E por quê? Por uma viagem? Por roupas de marca? Vocês são fracos. Crianças mimadas em corpos de adultos, achando que o mundo lhe deve alguma coisa. Respirei fundo. A sala inteira parecia prender a respiração. Isto aqui, eu disse, apontando para o contrato assinado sobre a mesa, não é vingança, é a colheita. Vocês plantaram a mentira, a ganância e o desrespeito no meu jardim. Agora, apenas arquem com os frutos. Marcos desabou na cadeira, o rosto entre as mãos, soluçando. Patrícia estava lívida, sem palavras. O cheque-mate havia sido dado, mas faltava o golpe final. O que encerrar o jogo? Fiz um sinal para Carlos. Ele, impassível, pegou um segundo envelope em sua pasta e o deslizou pela mesa até parar na frente deles. E já que estamos resolvendo todas as pendências hoje, eu disse, com a voz agora desprovida de qualquer emoção, acho que precisam disto. Marcos ergueu o rosto inchado de lágrimas e olhou para o envelope. Com as mãos trêmulas, ele o abriu. Dentro, uma notificação extrajudicial. O quê? O que é isso? Ele gaguejou. É um aviso. Respondi, caminhando para fora da sala. Vocês têm 30 dias para desocupar o apartamento em que moram. Ele está no meu nome e eu não pretendo mais pagar o aluguel para o show de vocês. O som que Patrícia emitiu foi um gemido de puro desespero. Elas não a tinham perdido a herança futura. Elas tinham acabado de perder o presente, o chão sob os pés delas. Saí da sala sem olhar para trás, com Carlos ao meu lado. Não bati na porta. Fechei-a suavemente. Do lado de fora, no corredor silencioso, eu não senti alegria, não senti euforia, não senti tristeza. Senti silêncio. O silêncio absoluto que vem depois que uma tempestade terrível finalmente passa e a justiça, pela primeira vez em muito tempo, é feita. Saímos do escritório de Carlos e a cidade lá fora parecia a mesma. Os carros passavam, as pessoas caminhavam apressadas, o mundo continuava seu curso indiferente à guerra que acabara de terminar em uma sala fechada. Carlos me levou a um pequeno café, um lugar tranquilo com cheiro de grãos moídos. Ele pediu um conhaque para nós dois. A sua vitória, Lúcia. O João estaria orgulhoso, ele disse, erguendo o copo. Eu não respondi de imediato. Olhei para o líquido âmbar girando na minha taça. Vitória. A palavra soava estranha. Eu não me sentia vitoriosa. Sentia-me vazia, como um cirurgião que acaba de amputar um membro gangrenado para salvar o corpo. O alívio existe, mas a dor da perda é inegável. Eu tinha cortado o meu próprio filho da minha vida. O que havia para celebrar? Os dias seguintes foram de um silêncio absoluto. Nenhum telefonema, nenhuma mensagem, nenhuma visita inesperada. Pela primeira vez em anos, eu não tinha que me preocupar com a próxima emergência fabricada, com o próximo pedido de dinheiro disfarçado de afeto. A paz que eu tanto ansiava finalmente chegou,
mas ela veio acompanhada de uma solidão cortante. A casa, que antes era o palco de uma farsa, agora era apenas um espaço silencioso, cheio de fantasmas de memórias, boas e más, todas misturadas. Eu limpava os móveis, cuidava do meu jardim, tentava retomar minha rotina, mas a ausência deles era um buraco no tecido da minha existência. Eu havia vencido a guerra, mas agora tinha que aprender a viver no território que eu mesma havia devastado. Uma semana depois, a paz foi quebrada. Bateram na minha porta. Não era campainha. Eram batidas leves, hesitantes. Olhei pelo olho mágico e meu coração falhou uma batida. Era Marcos, sozinho. Ele parecia menor. Os ombros caídos, o rosto inchado, os olhos vermelhos. A arrogância tinha sido substituída por um desamparo que eu não via desde que ele era um menino que tinha pesadelos. Hesitei, com a mão na maçaneta. Uma parte de mim queria deixá-lo ali fora, no frio da sua própria criação. Mas a mãe que eu tentei matar naquele corredor ainda respirava. Abri a porta. Ele não disse nada, apenas me olhou, e as lágrimas que ele segurava desabaram. Ele caiu de joelhos na minha porta e soluçou, um som cru, desesperado. Mãe, me perdoa. Por favor, me perdoa. Ele entrou. Sentou-se no mesmo sofá onde, semanas antes, ele e a esposa riam dos seus planos. Ele me contou tudo. Contou que Patrícia o havia deixado no mesmo dia da reunião, culpando-o por tudo, levando o que podia do apartamento antes de desaparecer. Ele chorou, confessou a vergonha, a ganância. Eu sei que eu errei, mãe. Eu fui um monstro. Mas a Patrícia, ela me pressionou tanto. A senhora não tem ideia. Eu estava com umas dívidas e ela me ameaçou. Disse que se eu não conseguisse o dinheiro, ela contaria tudo para a senhora. Contaria coisas que eu não queria que a senhora soubesse. Naquele momento, eu vi apenas a velha tática do covarde, culpar o outro. Eu o escutei fria e impassível. As lágrimas dele não me comoviam mais. Eram apenas água salgada. Eu o mandei embora. Disse que o perdão era uma palavra que ele precisaria aprender a merecer e que esse processo levaria anos, talvez uma vida inteira. Ele saiu, um homem quebrado. E eu, pela primeira vez, senti pena. Eu achei que a história terminaria ali, com a minha vitória amarga e a ruína deles. Mas eu estava errada. A verdadeira reviravolta, a mais cruel de todas, chegou 2 dias depois. Um envelope foi deixado na minha caixa de correio, sem remetente. Dentro, um pendrive e um bilhete, com a caligrafia elegante de Patrícia. O bilhete dizia: Dona Lúcia, já que a senhora gosta tanto da verdade, aqui está um pouco mais dela. Seu filho não é o coitadinho que ele finge ser. A dívida dele não era pequena. E ela não começou comigo. Pergunte a ele sobre o dinheiro do seu falecido marido. Meu sangue gelou. Conectei o pendrive no computador com as mãos trêmulas. Havia extratos bancários, e-mails, planilhas, e então eu vi. Quinta reviravolta. Não era apenas uma dívida de jogo, era um rombo, e não era recente. Os extratos eram da conta de João, de antes dele morrer. João, por anos, secretamente, desviou o dinheiro da poupança do próprio pai. Pequenas quantias no início, que se tornaram maiores. João, nos seus últimos meses de vida, descobriu tudo. Ele não me contou para me poupar. Ele tentou resolver, tentou fazer o filho parar, mas a doença o consumiu antes que pudesse. O dinheiro que ele deixou, que eu achava ser uma herança sólida, já estava severamente desfalcado pelo vício do meu filho em jogos online. Patrícia não criou o monstro. Ela só encontrou um monstro que já existia, aprendeu a alimentá-lo e a usá-lo para os seus próprios fins. A dívida que Marcos mencionava era com agiotas perigosos, e ela estava chantageando ele com o segredo da traição dele contra o pai. A viagem para a Itália não existia. Era o código do pagamento que salvaria a pele dele.
segurei os papéis, e a dor que senti foi 1000 vezes pior do que a dor da primeira traição. Meu luto por João, que eu achava ter cicatrizado, se abriu novamente. Ele morreu não apenas doente, mas com o coração partido pela traição do filho, e sofreu em silêncio para me proteger. A minha batalha não era contra a ganância recente de um casal, era contra o vício e a mentira que apodreciam as fundações da minha família há anos, debaixo do meu nariz. Eu achei que a batalha tinha acabado. Mal sabia eu que a guerra era outra, muito mais antiga e sombria. E o maior traidor não era o homem que meu filho havia se tornado, mas o segredo que ele sempre foi. Eu segurava aquele pendrive como se fosse uma granada. A revelação de Patrícia não me trouxe a satisfação de ver Marcos ainda mais exposto. Ela me trouxe a dor que eu não sabia que ainda era capaz de sentir. A dor por João, meu marido forte, meu protetor, que em seus últimos dias lutou uma batalha silenciosa não só contra uma doença, mas contra a decepção dilacerante de ver o próprio filho saqueando o fruto de uma vida inteira de trabalho. Ele morreu me protegendo da verdade. E essa verdade, agora revelada pela mulher que ajudou a aprofundar a ferida, era o meu fardo final. Por dias eu não quis ver ninguém. A casa, antes um campo de batalha, tornou-se um mausoléu. Cada canto guardava a sombra de 3 traições. A do meu filho contra mim, a dele contra o pai, e a do meu marido que, por amor, me deixou viver uma mentira. No domingo, vesti um vestido simples e fui ao cemitério. Sentei-me na grama ao lado da lápide fria de João e, pela primeira vez, conversei com ele sobre aquilo. Você achou que eu não aguentaria, meu amor? Sussurrei para o vento. Você sempre me viu como uma flor delicada para ser protegida. Mas até a flor mais delicada precisa de terra firme para crescer. E a nossa terra estava envenenada. Eu te perdoo por não me contar. Agora, preciso que você me dê forças para fazer o que precisa ser feito. Naquele silêncio, entre as árvores e o mármore, senti uma paz que não era de resignação, era de resolução. Eu sabia o que faria. Chamei Marcos. Pedi que viesse à minha casa. Ele chegou em minutos, a esperança patética brilhando em seus olhos, talvez achando que minha raiva havia diminuído. Ele encontrou-me na sala de jantar, a mesa vazia exceto por uma pilha de extratos bancários, os extratos da conta do pai dele. Sentei-me e apontei para a cadeira à minha frente. Senta, Marcos. Acabaram as lágrimas, acabaram as desculpas. Eu não quero mais falar com o homem que você se tornou. Quero que você me fale sobre o filho que traiu o próprio pai. O sangue sumiu de seu rosto. Ele olhou para os papéis e desmoronou. Ali, ele confessou tudo. O vício em jogos online, que começou como uma brincadeira na faculdade e se tornou um monstro. O desespero, o roubo, o medo de que o pai, em seu leito de morte, o amaldiçoasse. A chantagem de Patrícia. Ele falou por horas, e eu ouvi, sem interromper. Eu não via mais o meu inimigo. Via um homem doente, fraco, afogado em seus próprios erros. Quando ele terminou, o silêncio pesou na sala. Eu te perdoo, Marcos, eu disse. E ele ergueu o rosto, chocado. Eu te perdoo não porque você merece, mas porque eu mereço paz. Eu perdoo o homem doente que você é. Mas o filho que eu criei, esse, eu ainda não reencontrei. Eu lhe dei o cartão de uma clínica de reabilitação. O seu caminho de volta começa aqui. Sozinho. Se um dia você se tornar um homem de quem seu pai pudesse se orgulhar, talvez essa porta se abra novamente. Até lá, você tá por sua conta. Ele chorou, aceitou o cartão e saiu. Eu não senti nada. Apenas o vazio da página virada. Nos meses seguintes, minha vida mudou. Vendi a casa, o santuário de vidro tinha sido estilhaçado para sempre, e eu não podia viver entre os cacos. Vendi o apartamento onde eles moravam, liquidei tudo que me prendia àquele passado. Com o dinheiro, comprei um apartamento menor, mais claro, perto do mar. Um lugar só meu. E então, fiz a minha jogada final. O meu verdadeiro checkmate. Sexta e última reviravolta. Com a maior parte do dinheiro da venda da casa e com os fundos da minha aposentadoria, eu não criei um paraíso egoísta para mim mesma.
Fui ao escritório de Carlos e, juntos, demos início à Fundação João Mendes de Apoio a Famílias, uma instituição sem fins lucrativos dedicada a dar suporte psicológico e financeiro a pais e mães que, como eu, descobriram ter filhos lutando contra o vício do jogo e outras dependências. O dinheiro que Marcos tentou roubar para alimentar seu vício agora seria usado para salvar outros filhos do mesmo destino. A herança que ele cobiçara foi transformada não em uma viagem para a Itália, mas em uma passagem de volta para dezenas de famílias à beira do abismo. Era a forma mais pura de honrar a dor silenciosa de João. Era a minha forma de transformar o veneno em antídoto. Hoje, eu não sou mais vítima. Não sou uma vingadora. Sou Lúcia, uma mulher de 61 anos, que aprendeu da forma mais dura que o amor de mãe não é dar tudo incondicionalmente. É, acima de tudo, ter amor próprio para impor limites. É ter a força de podar um galho doente para salvar a árvore. O meu filho iniciou seu tratamento. Não sei se ele encontrará a cura, mas rezo para que encontre a cura. Patrícia desapareceu. E eu? Eu encontrei um novo tipo de família nas mães que ajudo na fundação. Encontrei um novo propósito. Olhando o mar da minha janela, eu entendo. Às vezes você precisa queimar o seu próprio santuário até as cinzas para descobrir que a única coisa que realmente importa não são as paredes que você constrói, mas a força que você tem para plantar um novo jardim em terreno queimado. E o meu, finalmente começou a florescer. Se você chegou até o fim desta jornada, muito obrigada pela sua companhia. A história da Lúcia nos mostra que a maior vitória não é a vingança, mas a recuperação da nossa própria paz e dignidade. Se essa mensagem ressoou em você, por favor, deixe o seu gostei, para que esta história alcance mais pessoas. Para não perder outras narrativas de força e superação como esta, inscreva-se no canal e ative o sininho. Temos um encontro marcado em cada nova história. E agora, eu quero muito saber a sua opinião nos comentários. Qual foi o momento da virada que mais te impactou na jornada da Lúcia? A sua perspectiva é a parte mais importante da nossa comunidade. Por fim, se você acredita que esta história pode inspirar alguém que precisa de forças para recomeçar, compartilhe este vídeo. Obrigada mais uma vez. A gente se vê na próxima.